ajudar aqui o pianista. Veja bem, ele não pode toda hora voltar, nós não vamos voltar para o começo. Estou voltando não, mestre, eu pedi no início ali, a pessoa não está acompanhando. Calma, agora não estou eu estou explicando. Então, olha só, nós vamos ter que prestar atenção. Se a mesa, por acaso, falhar e não observar, você tem que gritar lá, olha, eu quero falar sobre isso, para a gente não ficar retroagindo. Está certo? Eu não percebi a mesa. Aqui não percebi até nesse sentido. Desculpe. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, olha só. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte. O companheiro vai aguardar um pouco e nós vamos debater a questão dele depois de resolver uma celeuma, que é uma celeuma de conteúdo. Tudo bem, companheiro? Vamos resolver essa celeuma primeiro, para não desviar o foco. Então, eu estou pedindo desculpas a você, tá certo? E não estou retirando o direito dele de intervir, tá certo? Não, eu quero, escuta só, gente, escuta. Está em debate um outro ponto. Quando a gente acabar de debater esse ponto, ele fala muito bem. Se ele se sentir contemplado, ele não fala mais. Vamos lá, a companheira. O nome da companheira? Keila Costa. Como? Keila Costa. Keila Costa. Pode falar, Keila. Na realidade, eu só estou pedindo para falar porque foi questionado que o senhor estava debatendo com a Ilane. Eu acho o seguinte, ela colocou que cada estado tem uma política, tem uma forma de tratar de acordo com a sua capoeiragem. Então é isso que ela pediu, só isso, que cada estado tem o direito de falar, de questionar sobre os seus problemas locais. Então isso é pertinente, porque cada local sabe a dificuldade que tem. Né? Então, se houve dúvida, se as pessoas não tiveram entendimento de que cada estado tem uma política de capoeiragem diferenciada, a gente tem que ter isso no Congresso. Porque as minhas dificuldades não é a mesma de todos os estados. Então, é isso que eu acredito que a Ilane estava colocando. Agora, o senhor me desculpe, você falou que cada ponto de destaque, só que o senhor colocou o ponto de destaque, eu só vi duas pessoas falando, eu vi várias pessoas levantando a mão. Então, o nosso assunto aqui, a preocupação maior de muitos aqui, eu mesmo vi em relação à profissionalização. E eu realmente gostaria de colocar esse destaque e que a gente fosse, deixasse isso aqui bem esclarecido, porque disso depende do Congresso e os conselhos que nós temos que criar. Então, por gentileza, se por acaso o senhor não viu ou ignorou, não sei, eu acredito que o senhor realmente possa não ter visto, eu acho que o ponto de falar de profissionalização é de suma importância. A reunião hoje aqui, a gente tem até um grupo aqui que é baseado nisso. E disso depende os andamentos que nós já estamos encaminhando aí. Então, por favor, se puder voltar também o ponto de profissionalização, eu agradeceria. Para melhor facilitar, por favor, para melhor facilitar aqui a visualização da mesa, as pessoas que queiram se pronunciar, fazer os seus destaques, por favor, levante-se e peça a palavra, porque às vezes levanta a mão, eu estou aqui distraído, anotando alguma coisa e não percebo, não visualizo. Foi o caso que aconteceu com o companheiro, não visualizei, por isso que eu pedi desculpa, entendeu? Porque fica mais fácil para que possamos desenvolver nosso trabalho. Quem é o próximo a falar aí, por favor? Escuta só. Nós consideramos primeiro que a mesa, ela não ignora, porque ignorar é um ato subjetivo consciente. Nós não ignoramos nada. Nós já pedimos desculpas para o companheiro. Segundo, o processo do Congresso de debate aqui é um contexto, tá certo? A essência do Congresso é a tese. Se nós ficarmos querendo discutir profissionalização do regimento, nós vamos. O cachorro, é o rabo balançando o cachorro. Então, aí o conteúdo tem que debater na tese e não no regimento. O regimento é a forma e a orientação, é a lei que rege a nossa participação no Congresso. É só nesse sentido. E o que debate o Congresso. Tudo bem? Quando nós falamos da Elaine, a proposta do Alex é boa. A proposta é a seguinte: a Elaine apresenta uma proposta por escrito, tá certo? A gente delibera sobre ela. Ela apresentou a proposta por escrito, a gente delibera sobre ela e depois discute, tá certo? Qual é a proposta da lei?
profissionalização, legislação, perspectiva, sendo permitidas inclusões de pautas, legislações específicas estaduais. Eu acho que isso já ficou claro. Inclusive, a Keila, ela fez uma colocação muito pertinente no que diz respeito que cada estado tem sua particularidade. O caso aqui agora, eu acredito que efetivamente acrescentar isso. Somente. Isso está. Defendendo a proposta, eu quero dizer o seguinte para vocês. O papel da mesa é pegar a proposta, esclarecer e colocar em votação. Quem decide é o plenário, os votos da coordenação nacional. Então, todo mundo entendeu o que leu aqui, todo mundo entendeu a proposta da lei escrita. Então, assim, em votação, quem concorda com a proposta de emenda aditiva da companheira Elaine Dutra do Maranhão, por favor, erga uma das mãos. Quem é contra, registra. Quem é contra? 1, 2, 3, 4, 5. Quem se abstém? 4, 5. O seu nome é? Brucutu. Tem uma questão de ordem que precede aqui do companheiro Malvado aqui. Pega o microfone. Tem questão de ordem precede defesa. Bom dia a todos. Porque é o seguinte, a gente ficou mais ou menos quase 10 minutos e uma única defesa. O que eu estava propondo aqui, o que a gente faz nas nossas plenárias no Estado, no Acre, faz-se, vamos supor, foi feito ali no parágrafo 1º, né, na letra A, por exemplo, alguém que vai propor destaque, o nome fica registrado do lado da proposta e o documento é lido na íntegra, porque muitas vezes quando a leitura é feita em cima, muitas vezes o que você quer é contemplado embaixo e você não está sabendo o documento todo. É porque aqui só quem faz parte da coordenação que teve acesso ao documento, do rendimento, não todos. Então vai ficar nesse debate, nós passamos mais 10 minutos em um único parágrafo, por exemplo, e fica 1 minuto para pós e outro contra, entendeu? Um defende e o outro discorda. Vai para a votação, não está satisfeito, dá mais 1 minuto para cada lado, entendeu? Para a gente conseguir andar, porque senão daqui a pouco o meu voo está para as 6 da tarde, tem outros que está para as 5 e a gente não vai conseguir discutir com todos, entendeu? Então, dá 1 minuto para fazer a defesa, outro para discordar, chama para a votação, não está satisfeito, esclarecimento, dá mais 1 minuto e vai para a votação. Em votação, questão de ordem, se vota de forma ato contínuo, tá certo? Em votação, ele está propondo que a gente retome o formato padrão que a gente utiliza nas plenárias e assembleia, de ler todo o regimento e anotar o destaque, correto? Ler todo o regimento, anota o destaque, vota o regimento, ressalvar o destaque. Tudo bem? Beleza? Vamos acabar esse primeiro aí, já que a gente começou desse jeito, a partir do segundo a gente faz dessa forma, né? Mas tem que ir para votação. Só pontuar isso aqui. Bom dia, gente. É o seguinte, a pauta do Congresso é a profissionalização. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre o que é isso. Existe uma diferença entre profissionalização e regulamentação. Eu acho que a gente está querendo aqui a regulamentação da capoeira. Por exemplo, o CREF, ele regulamenta o profissional de educação física. Quem vai profissionalizar é a Universidade de Brasília, é o CEUB, são outros lugares. Então, a gente está conversando sobre a profissionalização, é um passo maior do que a perna. A gente nem regulamentou ainda, a gente não conversou sobre regulamentação. Eu acho que a gente devia falar sobre regulamentação. E mais ainda, querer a gente regulamentar e profissionalizar é um erro muito grande. Foi feito em Portugal lá, né? Isso é um erro. Quem regulamenta não profissionaliza. São duas coisas distintas. Tá? Então, eu gostaria de propor que a pauta do Congresso fosse a regulamentação da capoeira primeiro. A gente não tem que falar de profissionalização. Não agora, não nesse momento. Tudo na vida a gente primeiro engatinha para depois correr, para depois... Enfim, então essa é a minha colocação. A mesa encaminhou o seguinte, olha, gente, a pauta do Congresso, ela foi e ela é aprovada pela coordenação através de várias reuniões e debates, certo? Isso tem uma consistência.
esclarecimento, viu, Roberto? Quando a gente fala que é profissionalização, nós estamos abrindo o guarda-chuva para justamente não estreitar o debate em torno do Congresso. Claro que cabe regulamentação, mas quando eu falo profissionalização, o Congresso fala, ele fala sobre o ponto de vista do conceito, que inclui de forma ampla as diversas práticas da capoeira. Então, cabe no debate da tese, por isso que eu estou dizendo, a tese é que vai justificar a pauta. Está entendendo? Então, nesse sentido, a proposta da coordenação, e também é manter, evidentemente, o título e a pauta do Congresso como profissionalização. Mas se for votado aqui, não pode codificar. Você já falou regulamentação. Acho que é bem pertinente. Não, é que o fórum deliberativo é a coordenação, veja bem, é a coordenação nacional que delibera, não é isso? Fala, Silvio. Mas a gente não está votando outros esclarecimento. Acho que as pessoas não estão entendendo. Aí é o regimento do Congresso. O regimento do Congresso trata simplesmente de como o Congresso vai acontecer. As justificativas que se fazem sobre um tema ou outro é feito pela tese. Entendeu? Aqui não vai se notar quem é a favor ou contra a regulamentação ou profissionalização. Entendeu? Aqui é simplesmente um regimento. Aí eles podem fazer o seguinte, a proposta de incluir a nomenclatura regulamentação ali. Aí a gente vota. Questão de ordem. Não, questão de ordem. Ou não, adiciona simplesmente. Mas aqui não vai se fazer defesa. Obrigado. Aqui não vai se fazer defesa de Tá. quem é a favor ou contra a regulamentação. Faz uma proposta de adição à nomenclatura, regulamentação e pronto. Acho que resolve. Tá certo. Peraí, Bogado. Eu quero falar alguma coisa sobre a professora. Não, se for sobre o conteúdo, Bogado, presta atenção, ajude em cada um. Foi feita a regulamentação da Universidade de Umbanda, a profissionalização das prostitutas e uma série de coisas. Foi passado qual foi o trâmite? Foi o Congresso? Ou elas resolveram fazer um congresso que ele está fazendo para ter esta profissão regulamentada? Então, eu acho que não é bem assim, não. Acho que a gente tem que tocar em frente, a gente tem que ousar, porque a regulamentação da capoeira existe desde 1973. Se todo mundo seguisse isso, todo mundo já seria um profissional hoje em dia. Ô, gente, olha só, vamos embora. Nós vamos resolver essa semana. Eu acho que o encaminhamento proposto pela companheira Sheila Barbosa contempla, mesmo considerando a essência do que ela falou. O conteúdo é isso que a gente vai entender. O regimento é como funciona o Congresso. Nós vamos antecipar. Às vezes tem uma palavra, a gente quer debater para justificar aquilo que é importante. Eu acho o seguinte, se precisar explicitar o termo regulamentação, na minha opinião, está contido dentro da profissionalização. Mas se alguém quer explicitar isso, eu não tenho problema nenhum. No papel, a gente pode escrever, incluir isso. Então, a minha proposta é que a gente contei para você essa. Então, a proposta é o seguinte: abrindo uma exceção aqui no método, é a gente incluir no título, na pauta do Congresso, pontuar profissionalização, regulamentação, legislação e perspectiva. Certo? Quem estiver de acordo com essa proposta, por favor, erga uma das mãos. Voto. Poderia colocar regulamentação antes de profissionalização? Processo de votação. Votação é votação. Né? Em votação, quem se abstém, quem é contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Duas abstenções. O companheiro que perguntou, a reunião aqui é a reunião da coordenação ampliada com os convidados. De vários, foi aberta essa reunião para que a gente interagisse para além da coordenação. Tá certo? É essa a reunião é para debater isso. Para debater o regimento e a tese. Então, nós abrimos para os convidados participarem primeiro para tomar ciência e darem as suas contribuições também, porque isso é importante.
Mas as contribuições dos estados também serão dadas no processo estadual e na eleição dos delegados, de acordo com o critério que nós vamos ler no regimento, tá certo? Então, seguindo a questão de ordem do professor Malvado, nós vamos seguir, eu presto atenção para a mesa, inclusivo, plural. Terceiro parágrafo. Bom, o meu destaque foi só para acrescentar nesse item 7, que fala: eleger a nova coordenação nacional para que a mesma se ocupe de forma concreta e objetiva sobre os encaminhamentos deliberados pelo Congresso. E aí o meu acréscimo é para que essa comissão eleita ela tenha um mandato até o próximo Congresso, que é uma prática que nós temos feito desde o primeiro, né? Elege-se a coordenação e essa coordenação tem um mandato, validade até o próximo Congresso. Então, é só para acrescentar, para ficar mais claro esse parágrafo, tá bom? Que é um mandato até o próximo Congresso. Alguém da plenária necessita de esclarecido o que o Robertinho acabou de colocar? O destaque de Robertinho, tem alguém que precisa de algum esclarecimento ou ficou claro? Em votação. Votação. Por licença, mestre Marilson. Essa comissão eleita. Peraí. em votação. Tem que colocar, peraí, mestre, a gente está fazendo uma proposta de votação, em cima justamente do destaque do Robertinho, certo? As considerações não serão apreciadas agora, correto? Perfeito. Porque a gente está seguindo uma metodologia que antes do senhor chegar já foi deliberado isso, pela própria plenária. Então, vamos votar? Agora? Isso. Por favor. Deixa eu só esclarecer. Pois não. Esse congresso dura quanto tempo? Quanto e quanto tempo? Por exemplo, toda vez que realizasse um congresso, vai se mudar as pessoas que foram eleitas. Eu praticamente não sei de quanto em quanto tempo é necessário para poder ter um congresso. É de 6 meses? É de ano em ano? É de 2 em 2 anos? Porque se for num período muito curto, eu acho ruim ficar trocando o tempo todo de gente que está na coordenação, porque não vai ter conhecimento das causas. No plano nacional de capoeira, da tese do plano nacional de capoeira que estamos propondo, no plano nacional de capoeira que nós estamos propondo, é que o congresso ele seja realizado de 2 em 2 anos. Tá? Então, quando a gente escreve essa ação? Vamos votar aí? Chamou Ok. a votação. A proposta está em votação, o destaque do Robertinho. Por favor, quem estiver de acordo, por favor, ergue uma das mãos. Ok. Contra? Abstenção? Uma abstenção. Ok. Seguiremos adiante com agora Robertinho. Estou pegando aqui nos papéis. Bogado. Destaque para Bogado. Que ocorre, não tem que fica a raça, tem que ser etnia, então a troca, veja o Vamos mudança de monarquia. para ser um rosinha mais escuro, vamos entendendo, amarelo mais escuro. Vamos botar o termo certo, etnia. Etnia. Etnia não é etnia. Eu vou à praia, como é que faz? Não quero ser votado agora, O destaque. Olha, Bogado, sinceramente, a mesa não tem esse papel, esse esclarecimento quanto a isso da etnia, porque é uma questão até complexa de você explicar isso em um determinado momento de votação. Eu acho o seguinte, é claro que isso aqui é um momento democrático, mas vamos colocar em votação o destaque do Bogado. Vamos lá. Defender o texto. Quer defender o texto? Ok. Então. E o
faça. Ok? Olha só. Um minuto? Um minuto, né? É, um minuto. Olha só, gente. Nós queremos evitar confusão. Se a gente colocar os termos e que suscite polêmica, que não interessa ao nosso Congresso, a gente não ajuda o debate. A minha proposta é o seguinte: escuta, eu não sei se existe alguém de cor rosa na pele. Eu não sei. Mas eu sei que quanto mais escura é a cor do ser humano, mais preconceito ele sofre. Quanto mais escura é a cor do ser humano, mais preconceito ele sofre. Então, inclusive entre nós. Então, eu estou propondo que esse tipo de conduta não seja permitido no Congresso. Um momento. Alex. Não, é só colocar como está na Constituição, raça, cor e etnia. Pronto, melhor, né? Raça, cor e etnia. Ok. A proposta, veja bem, raça, cor e etnia. Contempla o destaque. Vou falar com você. A rosa ali. Vou falar com você. Eu aceito, mas isso não me contempla, porque eu tenho divergência sobre os termos, os três que estão sendo utilizados. Eu expliquei essa situação, mas, como o momento é democrático, a sugestão de Alex, escuta, por favor, a sugestão do Alex, cor, raça e etnia. Mas eu vou falar com você. Primeira questão. O Alex, ele não aprendeu destaque, ele está aprendendo na caruça. Escuta, não é uma metodologia que nós aprovamos? O cara tem que se inscrever e aprender destaque. Ou ele defende o destaque do Bogato, ou ele espera o próximo congresso. Não, sério, já passou o tempo. Ok. Então, ou é a proposta do Bogato, ou é a minha. Não tem outra proposta. Tem duas propostas. A proposta manutenção do texto ou a modificação da terminologia. Então, tem duas propostas. Quem estiver a favor da proposta de Bogato, por favor, erga uma das mãos. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Quem estiver contra, por favor. Qual é a favor da proposta do Jair? Manutenção do texto. É, meu velho Bogato, você foi vencido. Bom, a proposta de Bogato foi o destaque. O destaque. Ok, seguimos adiante. Manutenção do texto. Abstenção, alguém? Ok. Vamos lá, seguindo. Só um esclarecimento aqui. Pois não. Se a proposta, eu não sei se foi o Alex que fez, se foi vetado. Mas se eles colocaram ser mais abrangente, por que vai ficar restrito? Né? O documento oficial não é contra a cor da pele, mas acho que alguém falou para de cor, né? Etnia, raça. Mas justamente foi a explicação que o companheiro. Segue adiante. Por que escreveu cor, etnia, raça? Quem escreveu isso? Mas já foi. Isso não se discute mais, já teve a votação. Vou para frente. Outro destaque. Mestre Pança. Depois Thiago escreveu lá. Então quem escreveu não tinha direito a falar. Vamos lá. Vamos seguir adiante. Eu tenho paciência também, porque eu estou pedindo esclarecimento para quero votar para vocês. Ok. Mas já teve um momento da votação, por isso que a plenária está se rebelando ao contrário. Vamos lá. Mestre Pança, destaque. Seu destaque. Bora, Pança. Você tem que falar sobre o destaque que foi. O destaque que destacou. No Congresso passado, para
semestre era até 85. Agora mudou. Em vez de manter ou subir mais um ponto, agora abaixou. Agora é até 80. Agora não sei porquê. Entendeu? Quer esclarecer, mestre Pança? Aqui agora, e está tendo uma contradição também das mulheres. Como que a gente coloca para a gente colocar mulheres no Congresso? E pela a colocação aí, não vai ter jeito da gente colocar mulheres no Congresso. Porque em 80, sinto muito, não tinha, gente. Olha só. Não, mas é só que é o seguinte, como delegado nato, entendeu? Já tá aí, o que tá, que eu destaquei ali, o que está ali, o que está lá embaixo, como é que fala? 20% de mulheres. 20% de mulher. O que está lá embaixo, aquilo ali já sai de lado, já não contempla, entendeu? Pois é, não, mas aí o que acontece? De 85, eu formei em 85. Aí, vamos dar um tempo, porque não pode falar, é 1 minuto para o ano passado era até 85. E agora já não é mais, assim, no congresso passado. Mudou agora para 80. Por que acontece? Em vez de mudar. Vai cada ano que vai passando. Gente, tá certo. Tá bom. Hoje a gente pede para a gente a inscrição para seguir a ordem aqui, em 1 minuto, segundo a proposta feita. Quem tem mais esclarecimento? Questão de ordem. Questão de ordem precede esclarecimento. Eu discordo desse ponto, porque aqui em Brasília também não temos nem mestras e nem contramestras que são formadas, que podem participar. E eu faço questão de ter pelo menos uma minoria de mulheres dentro do Congresso, porque só nós mulheres sabemos a dificuldade que enfrentamos aqui no DF e fora também. Então, vocês praticamente estão nos excluindo. A partir do momento que está assim, esse estabelecimento, já estamos fora. Companheiros, primeiro questão de ordem. A gente trata as pessoas, nós somos todos amigos aqui. Às vezes a gente chama de mestre, às vezes chama pelo nome. Isso aí não é nenhum desrespeito, nem uma falta dele. Então, aqui todos nós somos capoeiristas e peço desculpa se alguém chama um ou não. Não é para prestigiar um ou desprestigiar outro. Isso aqui é uma relação informal. Eu quero dizer o seguinte, primeira coisa, o mestre Pança está equivocado. Nos 2 congressos anteriores, o critério adotado para delegados natos foram de mestres que receberam a titulação até 1980, porque isso é uma forma de contemplar a velha guarda da capoeira, que por vezes, alguns deles não participam dos debates, não dão nem sequer aula, mas é o saber ancestral que a gente preserva e a gente tem. É garantir a presença desse segmento da capoeira, que para nós é importante, no Congresso, como delegado nato. Por quê? Porque nós não vamos submeter, as pessoas não podem nem se locomover a participar de uma plenária, de uma reunião, participar, para ser eleito delegado. Que muitas vezes os jovens da capoeira não os conhecem. Então nós preservamos essa nossa identidade com a relação aos mestres antigos. Por isso, mestre Pança, que sempre foi 1980, esclarecimento. Eu estou esclarecendo aqui. Você não quer? Não, mestre, mas eu não tenho interesse de esclarecer, não. Só estou levantando porque ainda nesse item aí, faltou que eu esclarecesse que eu solicitei ao mestre, entendeu? Mas não tenho interesse de falar nada. Até porque só o destaque. Não, tá. É que você levantou a mão, eu achei que. Não, porque eu estou aqui porque esqueceram de passar para mim para depois eu prestar seu esclarecimento. Só isso. Não, então Você está na relação. Sim, mas então é justamente isso aí, ele está esclarecendo antes. Então foi um equívoco da mesa, porque eu só posso prestar esclarecimento, às vezes contempla ele, tá certo? Mestre Frank, uma palavra. Eu represento o Sergipe e, da mesma forma assim, eu acho que a complemento falando uma situação. Sergipe, para a gente encontrar um de 84 vai ser complicado. E quem conduz a federação, desde o início, se temos, eu ouvi dizer, não comprovado porque ele não mostrou o documento, um mestre. E tem uma comprovação que realmente
foi reconhecido em 84. Então, o delegado nato, na qualidade de mestre, não vamos ter. Então, teremos um prejuízo. Então, a sugestão, já que essa reunião é pertinente, seria acrescentar pelo menos, e que não vai impedir dos mais velhos participarem, até 1990. Uma maioria de representantes do nosso Estado. Então, seguindo os esclarecimento, olha só. A resolução é seguir o que está estabelecido nos congressos anteriores, que é garantir aos mestres que se formaram e receberam o título até 1980 o direito de ser delegado nato, com direito à voz e voto. Pronto. Isso não tem a ver e não tem conexão com a questão de gênero e com a questão de que as pessoas receberam o título depois. Isso tem um sentido, estou explicando. O sentido é preservar a velha guarda da capoeira participando do Congresso. As mulheres, ou os que tiveram título em 90, participam de outra forma. Qual é a outra forma? As federações podem indicar. A plenária elege o delegado. Então põe os que são 90 de 84 nessa delegação eleita pelo Congresso. São 3 segmentos que nós estamos buscando contemplar no Congresso, viu, mestre Gilvan? 3 segmentos. O primeiro deles são os mestres antigos. O segundo deles são as entidades, porque as entidades representam o que de mais avançado a capoeira produziu nesse século, independente da condução que cada uma tenha. Não estou entrando no mérito, estou dizendo que ela representa um setor da capoeira que está contemplado na delegação do Congresso, quando a entidade tem direito de indicar um. E os jovens e as pessoas que participam do grupo, porque tem capoeira, a maioria não participa nem de entidade e não recebeu o título de mestre. A maioria são de grupo. E essa maioria é contemplada na eleição dos delegados nas plenárias estaduais. Então, nós contemplamos 3 segmentos. É esse o instituto que nós procuramos preservar quando apresentamos isso no regimento. Só isso. Próximo. Vamos colocar em votação o destaque contra o ano dos delegados, de 1980. Manutenção do texto. Manutenção e alteração. Isso. Manutenção do texto e alteração. Então vamos lá. Alteração do texto, por favor. Qual que é a alteração? Qual que é a alteração? Não é o pedido, né? Peraí. Olha só, gente, é o seguinte, mestre Pança, advogado, vou dizer o seguinte, olha só, gente, olha só, não é obrigado em todo lugar ter mestre que recebeu o título em 80. Isso aqui não é para atender. Gente, é o seguinte, olha só, a proposta nossa não é para atender todos os estados, é para atender o segmento da capoeira, que é importante, que é a velha guarda. Tem estado que não tem mestre, paciência, aí o que eu vou fazer? Só porque o estado X não tem mestre que recebeu o título em 80, eu vou alterar para 84 para caber delegado nato? Não, está errado. Os delegados que não forem contemplados no item de delegado nato terão que participar do debate e ser eleito. Tem que participar e ter atividade na capoeira. É assim que funciona. Você me citou, porque eu destaque, por exemplo, não é porque você está falando, você equivocado, de jeito nenhum. Até 85, eu posso até mostrar aqui os mestres aqui, em 85 que era mestre. Poucos aqui eram. Poucos eram. Agora, o que eu estou falando assim, hoje nós estamos todos velhos, poucos estão dando aula. Por que não pode ser? Gente, a gente tem que parar. Eu acho que até 85, 86, tudo bem. 90. Mestre França, nós vamos dialogar bilateralmente, porque a reunião é coletiva. A proposta da mesa é o seguinte: tem 2 propostas: alterar ou manter. A proposta da mesa é manter o texto. Proposta 1, manter o texto. Proposta 2, alterar. Depois a gente discute qual é o conteúdo da alteração. Não, vamos.
Não, olha só, Alex, vamos ajudar aqui a mesa. A primeira coisa, escuta, mestre Gilvan, vocês têm que ajudar, não. Olha só, a gente tem que vir, escuta só, até que ela tem razão. Ok? Quem apoia a proposta 2, por favor, erga uma das mãos. Ok. Contrato visual. Quem se abstém? Com 4 abstenções, mantém o texto. Segue. Vamos lá. Destaque de Jário Júnior. Destaque. Tá certo. Participação percentual das mulheres. Eu estou pedindo autorização aqui do plenário, eu não tenho condições técnicas de produzir esse texto. Mas eu estou querendo ver que nesse item a gente contemple uma indicação para a participação das mulheres. Que eu acho que é justo que a gente não artificialize, mas também não é justo que a gente não puxe a orelha da capoeira para dar mais atenção a esse segmento importante da sociedade e da nossa comunidade. Então, eu proponho redigir uma linha. Destaque. Foram pulados 2 itens até a vez. Tem 2 destaques nesse do seu. Que é da quantidade de Não. Sim, aqui pela ordem foi Júnior. Não, pela ordem tinha Franca, o Pança, com a questão dos delegados. E depois, logo depois do Jário, veio um destaque de Sheila. Não, onde foi? O Raul aqui também. E ele fez ali. E o Malvado. Então. Peraí, mas escuta. Oi? Tá bom, entendi. É que eu fui convocado pela mesa para falar, não sabia? Não atire o pianista. Se vira, Odilon. Meu irmão, me ausentei para fazer uma necessidade fisiológica. E o resto da mesa não faz nada, não. Faz pop, mas só que pop não deu. Você botou o nome das pessoas, mas não disse. Você não vê Alex ali até. Vamos lá. Destaque. A minha preocupação é porque na plenária final tem voto. Coloca, por favor, os votos do Sudoeste ali. Ele pediu por favor, só para a gente fazer um cálculo básico e rápido. Nós temos aqui na capoeira do Sudoeste, mais a Bahia, possibilidade de 120 votos. Se a gente for somar as outras, a gente não consegue chegar aos 120. Isso aí não está justo. Se não vai passar nenhuma demanda do DF com essa proporção de votos. Se no esquema de votação está 50% mais um simples, quem é de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais vai mandar no Congresso. Dentro da proporção colocada para a eleição dos delegados, coloco, e da votação no Congresso, que é 50% mais um, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais compõem 120 votos, somados todos que estão ali embaixo, ultrapassam o total dos outros estados. Simples assim. E isso é injusto. Porque qualquer demanda que apareça, que se une, que tenha convergência apenas com esses estados, passa. O resto não consegue. Olha, os outros são 20. Esse é o debate. Tem algum destaque desse? 50. Qual destaque tem desse? Não, meu companheiro, seu nome, por favor. Raul. Registrou o destaque dele, tá certo? Ele alteração da proporção. Alteração, evidentemente, que a consequência dessa ponderação é aumentar a delegação dos outros, né? Claro. Mas, então, proporcionalmente, 120. Peraí, gente. Peraí, gente. 30 para os 4. Se é proporcional, é 30 para os 4. Não tem, aqui ninguém falou em proporção, e nem qual é a ordem inversa. A proporção relacionada com o número de capoeiristas que tem no estado, meu amigo. Essa que é a proporção. Tá certo? O São Paulo tem 990 capoeiristas. Olha só, escuta só, olha só, gente.
Ele levantou um problema que é um problema da Federação Brasileira, tá certo? Já estou dizendo o seguinte, merece 853, né, Velho? Município. Então, assim, Minas Gerais é o estado que mais tem grupos registrados. Pelo censo do IBGE em 2008, Minas Gerais é o estado que tem o maior número de grupos de capoeira. Pelo tamanho. Então, como é que você não tem condição? Não pode comparar, veja bem, a proporção é assim. A proporção não é de estado para estado. É só para entender aí, porque... Só para escuta só, o companheiro fez a pergunta. Não, é só para entender. Sim, mas aí é porque estamos confundindo. Eu não estou questionando se tem mais ou menos capoeiristas. Eu sei que na votação vai ter um gargalo que é muito ruim para o processo democrático. É simplesmente uma concentração maior nesses 4 estados em detrimento do resto. Como a capoeira vai se desenvolver nos outros estados de maneira igualitária e preservando os princípios que norteiam esse processo nesse sentido. A mesa esclarece então como é que isso vai acontecer. Isso não vai acontecer. Esse é um problema que nós não temos condições de solucionar. Por quê? Vou te dizer. Quando você vai para o Congresso Nacional, São Paulo, Rio, Bahia, Minas, tem mais do que Brasília. É problema da federação. Se o estado é maior, tem mais participantes, ele tem que ter mais delegação. Senão ele não é legítimo. Como é que eu vou comparar o estado que tem X com o outro que tem X mais Y? Eu não posso. Como eu não posso determinar que a força política do Estado seja determinada ou reduzida por uma medida arbitrária de equanimidade de delegados. Então, nesse sentido, é um problema político que nós pretendemos enfrentar, tá certo? Com um debate franco, sincero, democrático e plural. Sabe por quê? Quando chega na plenária final, vocês de Brasília, de Pernambuco, Henrique, vai ter condição de convencer os outros estados no mesmo tempo. O que é cânone? Todo estado vai ter o mesmo tempo para defender sua proposta. Todo estado vai eleger 2 oradores, independente do tamanho da sua delegação. Se tiver 30, vai eleger 2 delegados oradores, para falar 5 minutos, cada um defendendo sua proposta. Então a gente tem que se cobrir, elegendo os melhores, os mais convictos, os mais capazes de argumentar e convencer a maioria dos delegados presentes. É esse procedimento que nós achamos justo para reduzir o aparente desequilíbrio do ponto de vista da força que é desequilibrada no país. Isso é isso. Só para deixar registrado, então, considero, e aí conversando com os companheiros de Brasília, essa formatação é um erro. A gente não tem que seguir a formatação do Congresso. A gente está lidando com aspectos culturais que tem uma densidade diferente. Só para deixar registrado. É o seguinte, então vamos em votação, para o Robertinho não puxar minha orelha e dizer que eu estou defendendo proposta. Olha só. O destaque feito aqui pelo colega contempla, em parte, a proposta que eu queria fazer. E também em relação ao Estado do Maranhão, hoje nós temos mais de 60 mestres, nós temos quase 100 grupos, então a capoeira se desenvolveu, cresceu. E também eu tenho uma pergunta para a mesa: qual foi o aspecto, quais foram os requisitos que eles se basearam para dividir, dessa forma que está dividido, 30 para São Paulo, Rio de Janeiro? Se o censo que foi utilizado atualmente está atualizado, como foi posto pelo mestre Mão Branca. Também a questão lá do texto, que dá, quando você lê a seguinte proporção, você tem ideia de que seja 30 para São Paulo, Rio, para todos esses estados. Então, que se melhore também esse texto, especificando que são 30 por estado. O mestre Paulo, anote faça o relatório aqui, porque eu estou vendo aqui que o mestre já acabou a página dele, eu não estou conseguindo entender nada. Olha só, gente, eu vou te falar. Nós temos a única possibilidade, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, nós explicamos, a proporção pode estar redigida errada, tá certo? E deve estar, provavelmente. Mas a proporção é do número de delegados pela quantidade de capoeiristas de cada estado. O Maranhão tem 100 grupos, 100 grupos só tem Guarulhos em São Paulo, tá certo? Guarulhos tem 100 grupos. Então, não vou defender nada não. Se aumentar aqui embaixo, vai aumentar o triplo lá em cima. Isso.
nós temos bairros de São Paulo que só na rua tem 6 academias. Então, lá em cima, se a gente for 30, eu, só em São Paulo, eu queria que tivesse 200 delegados. Então, por estado, o mestre aqui, Minas Gerais, teria 300 delegados. Então, se a gente ficar na questão, vamos aumentar lá em cima, fica essa guerra aí, nós vamos chegar num ponto. Mas se a proporção aí, lá em cima, é assim, a 30, nós vamos querer 100, né? Vamos querer. É o número de capoeira da região, é muito. Então, eu vou defender então São Paulo. Eu vou defender só um bairro, então. Só um bairro que tem 300 metros. Eu vou falar Então, vamos entrar nessa questão aí de... É que é difícil. Como a gente é de São Paulo, eu fico, ainda bem que o Mestre Rosa ali jogou uma bola aqui, porque aí eu fico constrangido, porque em São Paulo tem 1 milhão de capoeiristas. 1 milhão, então apertou, aí eu fico com dificuldade. Para você ter uma ideia, a ideia primeira, Robertinho, era 70 para cada estado, desça. Por que 70? Porque o pessoal quebrou o pau, é isso, ó. Pô, só 70? 70 eu levo na minha cidade. E o Congresso seria para 1.200. Exatamente. Como o Congresso para 1.200 fica inviável financeiramente, nós devemos de cortar o Congresso para equilibrar e devemos proporcionalmente de cortar. Nós cortamos mais em São Paulo, Rio, Minas e Bahia do que nos outros estados. Só para você ter uma ideia. Cortamos mais. Porque tinha 70, tiramos 40. E você acha que não foi fácil, não. O Rosa sabe, o pau a gente come, não é? Então, não é fácil. Então, eu estou pedindo para você o seguinte, eu sei, companheiro, isso aqui não é obrigado a gente concordar com o conteúdo da nossa defesa. Eu estou propondo que a gente seja racional. Certo? Racional. Não adianta arrumar problema. Desculpa. Qual a possibilidade de aumentar razoavelmente, então, o número de delegados ali dessa região ali? Foi citado. Essa é a proposta. Veja bem, calma, gente, calma. Veja bem, vamos resolver isso. Esse é um negócio, quem tem que resolver somos nós mesmo, tá certo? Não adianta pedir para o ministro. Eu sou uma gente aqui, então eu estou pedindo bom senso e racionalidade. Por quê? Porque eu sei, então, se eu aumento, se eu dou consequência ao Estado do Maranhão, que a Elaine está aqui defendendo que ela não é boba nem nada, ela quer aumentar, é óbvio que quer aumentar, tá certo? Como os outros estados que têm menos querem aumentar. Isso repercute no custo do Congresso, no deslocamento, nos esforços, repercute em tudo. A proposta é o seguinte, nós temos um teto, o teto 600 delegados, certo? Com isso, é um custo X. A minha proposta é o seguinte, não vamos entrar na diferença entre os estados, porque aí nós não temos solução. E a solução vai ser sempre a pior possível, certo? Porque não vai comparar estados diferentes, coisas desiguais. Não vamos comparar, tornar iguais coisas que não são. O que a gente pode fazer é o seguinte, que eu sugiro a vocês que façam uma proposta concreta. Região X. Em vez de ser 5, pode passar para 10. Brasília, em vez de ser 10, pode passar para 20. Tá certo? E a gente faz o cálculo, não é isso, Robertinho? E vê quanto é que isso insere. Claro que é prejuízo. Eu estou querendo amenizar, utilizando o bom senso. Entendeu? Beleza, fechou. Se não puder ser 10, que seja 5, então vamos fechar. Oi? Se não puder ser 10, que seja 5, então vamos fechar, então. Já é. Licença. Como funciona o Congresso da UNE e da UFS, por exemplo? Digamos que São Paulo tem 30 delegados, né? Quer aprovar uma coisa e se reúne a prova que está. Os outros estados que têm menos, a gente funciona assim, que tem menos, dirigentes se unem, tem uma pauta em comum, vão aprovar essa pauta unidos e tal, com a questão dos seus votos. Os estados que não têm gente suficiente se juntam com outros estados e votam com uma pauta específica. Você vê, certo? Porque se aumentar o de cima, aí um abraço. O Congresso não existe, porque vai encarecer muito e vai obrigar. Se eu aumento São Paulo, Minas vai achar ruim. Se eu aumento Bahia, Rio vai achar ruim. Então é melhor de 20 a 30 no México. Esses, até 10 delegados, a gente discute caso a caso. Porque às vezes a gente briga, viu, querido? Já teve em 2003, no primeiro congresso, nós fizemos um movimento, teve briga, não teve estado que brigou e não levou nada. Não levou nada. Só brigou para 20 e levou 2. Aí, imagina como é que ficou a confusão. O cara quase queria pegar o outro. Então, é melhor discutir caso a caso, porque às vezes Maranhão pode levar mais, mas o Amapá não pode. Um delegado do Amapá é uma fortuna. Um delegado do Amazonas são 2 fortunas. Um delegado do Acre, caramba, são 2 fortunas. Então, a minha proposta é essa. Tudo bem? Vamos encaminhar assim? Manter o texto
e flexibiliza no contato bilateral com os estados interessados. Tá bom? Essa manutenção do texto vai na resolução e a flexibilização fica por conta dos casos omissos que a coordenação vai resolver. Tudo bem? Quem estiver de acordo com a proposta de manutenção do texto, por favor, erga uma das mãos. Muito obrigado. Quem é a favor de alterar o texto, por favor, erga uma das mãos. Quem se abstém? Gente, é o seguinte, deixa o bogado quieto que a gente se resolve. Vamos embora. Aprovado por ampla maioria no contraste, manutenção do texto. E a flexibilização vem aonde? Quem perguntou aqui para eu explicar? Cadê? Flexibilização o quê? Não entendi. A flexibilização do contrato vai vir descrito aonde? Não vou constar isso no regimento, né? Senão arruma uma confusão com o Brasil todo. Olha só, companheiro Raul, né? O Raul, lá nós aprovamos que os casos omissos serão resolvidos pela coordenação. Entendeu? É uma forma da gente, caso omisso. Olha o flash, hein? Por favor. Flash quem tem luz. Por favor. Dá uma cassação, Bruno. Salve de palmas aí pra todo mundo. TV Capoeira! Mostra pro mundo! Capoeira, mostra pro mundo aí, vambora! Cadê o Pança? Questão de ordem. Cadê o Pança? Foi embora? Já provocou esse cara. Não deixou ele colocar a questão de ordem. Meu nome é Carlos Alberto. Oi, Henrique. Oi. Vamos aprender aqui. Foi questão de ordem.